Boa noite, irmãos. Graça e paz, Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Interessante que hoje o texto que a gente vai estar falando um pouquinho e vamos estar trazendo a mensagem, ela tem muito a ver acerca da palavra gratidão. Uma coisa que não é muito rara quando nós estamos com poucas pessoas no culto, e eu venho de igreja pequena, e muitas vezes quando na igreja que eu congregava, que tinha poucos membros, ou iam poucas pessoas, a maioria das pessoas que iam eram obreiras da igreja. Por um acaso, hoje não é diferente. Se hoje nós estivermos olhando aqui uns para os outros, praticamente estamos em obreiros. E amém, não importa, né? Jesus ele falou que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei. E desde o momento do começo do culto, da reunião, todos nós estamos aqui, não importa se tem muitas pessoas ou poucas pessoas, mas o importante é que tem no mínimo 2, 3 pessoas, e aí perde-se a conta de quantos mais, é que todos que estão aqui estejam realmente para cultuar a Deus. Isso é o que importa de todos nós nas nossas vidas. E, como eu disse no começo, com relação à mensagem, o texto ele cai muito bem dentro daquilo que nós estamos aqui. Palavra de gratidão. E eu quero, junto com vocês, ler um texto que está lá no livro de Lucas, no capítulo 7. Quem tiver sua Bíblia, que for procurar, ou se quiser ver na transparência, fique à vontade. Mas nós vamos ler um texto que só está no livro de Lucas. Uma passagem onde Jesus ele entra na casa de um fariseu, um judeu, doutor da lei, conhecedor da lei. E é uma passagem que diz sobre a pecadora que ungiu os pés de Jesus. Existem alguns outros textos semelhantes nos outros evangelhos, mas pelo conteúdo daquilo que está dentro desse livro de Lucas, a gente vai ver que pela particularidade daquilo que está nesse texto, o registro ele é único e exclusivo ao livro de Lucas, capítulo 7. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar mais uma vez a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, por mais esse dia que o Senhor concede a todos nós, todos aqueles que estão aqui, aos que não puderam vir. Ó Deus amado, nós te louvamos e te damos graças, Senhor, pelas nossas vidas, ó Pai. Senhor, nesse momento é um momento especial, um momento importante da reunião. Nós já oramos, nós fizemos a leitura da Tua Palavra, Senhor, louvamos, entregamos os nossos sacrifícios e louvor diante da Tua presença, ó Pai, e nesse momento nós pedimos ao Teu Espírito Santo, abra o entendimento do coração de cada um de nós, ó Pai, para que essa palavra ela venha cair num terreno, numa terra, num solo fértil dentro do nosso coração, para que ela venha crescer, frutificar e acima de todas as coisas, essa palavra ela venha trazer paz, alegria e gozo dentro do nosso coração e que o Senhor Jesus está cuidando de cada um de nós. Obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém. Então, vamos ler o livro de Lucas, no capítulo 7. A passagem básica que nós vamos ler, ela está lá a partir do versículo 36 até o final, mas eu quero ler um pouquinho antes, versículo 33. Um pouquinho antes nós vamos começar a fazer a leitura dessa palavra. E diz assim: veio João Batista, não comendo pão, nem bebendo vinho, e dizeis, tem demônio. Isso Jesus falando. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizeis, eis aí um glutão, e bebedor de vinho, amigo de publicanos, cobradores de impostos, corruptos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Antes de continuar, eu
comecei a falar sobre esse texto, que infelizmente o ser humano ele tem um mal dentro do coração dele. Nós, de uma maneira geral, nós temos uma maldade. Então, o que acontece? Jesus ele chegou e falou de João Batista. João Batista ele veio falando, anunciando o reino de Deus, falando para o povo se arrepender dos seus pecados, para aceitar a Deus na vida deles, porque um dia ia haver o juízo, a justiça de Deus para chegar e consumir a todos. E aí Jesus, e todo mundo reclamava de João Batista, por quê? Né? Porque João Batista, ele não comia comida normal, ele se alimentava de gafanhoto, ele comia gafanhoto. Você imaginou você comer gafanhoto? Terrível, hein? A gente que é acostumado a comer carne, imagina ter que chegar e trocar e comer por gafanhoto. João Batista ele não bebia vinho, né? Vinho era a bebida da época. Ele não bebia vinho, ele chegava e comia mel silvestre. Dizem que mel silvestre ele é muito gostoso, né? E aí o pessoal chegava e falava, olha, esse cara é um maluco, ele tem demônio dentro dele. Os próprios religiosos da época faziam isso daí. Aí Jesus ele vem, come com as pessoas, está assim no meio dos pecadores, ele está no meio das pessoas corruptas, né? Que diz ali publicanos, né? Que era o cobrador de imposto, aqueles que sempre passavam a mão no dinheiro e enfiavam no bolso deles. E aí chega e fala que Jesus era o quê? Era um comedor, ele só queria saber de encher a pança e beber vinho, e o que não era verdade. Mas Jesus ele chega e vai falar no último versículo que a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. O que ele quis dizer com isso? Que os seus seguidores, os seus discípulos, que iriam dar testemunho das obras que ele tem. Sabe por quê? As pessoas normalmente elas ficam chegando e apontando o dedo e falam, será que esse cara tem falado tudo aquilo que ele está dizendo que ele é? A gente não tem essa mania? Só que quando as pessoas elas chegam e falam a verdade, se querem questionar acerca da verdade das pessoas, na realidade elas estão debochando. Sabe por quê? Porque todo mundo gosta de falar mal dos outros. Quem é que gosta de chegar e falar só daquilo que as pessoas fazem de bem? Isso daí não dá cartaz. Agora, quando você fica falando mal, isso daí a fofoca corre. Todo mundo adora ficar ouvindo falar o que os outros fazem de mal. E aí Jesus ele vai contar essa história, né? Lucas, quer dizer, vai contar essa história da passagem de Jesus. Então, versículo 36, Lucas ele começa a falar o seguinte, né? Que Jesus ele estava andando, e aí vai dizer assim: um dos fariseus convidou a Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isso, o fariseu que convidara disse consigo mesmo: se esse for a profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que ele tocou, porque é pecadora. Olha só, as pessoas preferem chegar e falar mal da pessoa, ou seja, o cara que convidou Jesus pensou mal, ficou falando de Jesus, escarnecendo de Jesus. Versículo 40, dirigiu-se Jesus ao fariseu e disse: Simão, que é o fariseu, né? O nome do fariseu, uma coisa tenho a te dizer. Ele respondeu: dize a mestre. Certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhe a ambos. Qual deles, portanto, amará mais? E respondeu Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. E replicou Jesus: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão. Então vocês imaginem, Jesus ele chega, está conversando com Simão, o fariseu, e aí ele olha para a mulher que devia estar do lado, e chega e começa a falar com Simão assim: Simão, vê essa mulher? Entrei em sua casa e não me desse água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me deu ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungisse a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso eu te digo,
perdoados, falando com Simão, ele está dizendo à mulher, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito me amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco o ama. E então Jesus disse à mulher, perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Quando você chega e pega esse texto, falando de uma mulher pecadora que ungiu os pés de Jesus, você começa a pensar o seguinte, o que esse texto tem a ver com a vida da gente? O que Lucas, quando ele registra esse texto, porque não tem nenhum milagre, não tem nada de bom que pudesse ter acontecido nesse texto, aparentemente, para chegar e falar, nossa, Jesus fez uma coisa grandiosa, porque todo mundo questionou, mas quem é esse cara que chega e fica perdoando o pecado? O interessante é que quando Jesus quer ensinar alguma coisa, não precisa de muita gente. Tinha um monte de gente ao redor, mas as pessoas que participaram dessa cena foram somente 3. Se vocês prestaram bem atenção, Jesus, a mulher pecadora e o fariseu. E eu vou traduzir melhor o significado desses 3. Deus, Jesus, pecadora, nós, e o fariseu é o religioso. Então, olha só, quando você começa a colocar na sua cabeça que tinham 3 figuras, opa, Deus está querendo falar alguma coisa com a minha vida. Deus está querendo falar alguma coisa com a vida da gente. E aí eu começo a pensar o seguinte, até onde vai a nossa gratidão a Deus? Será que realmente, no nosso coração, a gente é grato a Deus? Será que nós somos realmente agradecidos a Deus pela nossa tão grande salvação? Talvez, alguma coisa que Deus ele faz na vida da gente, um milagre, uma bênção, alguma coisa que está confusa, atrapalhada na vida da gente, você pode reparar que naquele primeiro momento, quando Deus ele faz alguma coisa na vida da gente, a gente é agradecido de coração. Passam os dias, você se lembra disso? Dificilmente. Você começa a voltar à sua própria vida, e alguns de nós têm até experiências, A gente começa a voltar para a nossa própria vida e a gente se esquece daquilo que Deus ele fez. Em que sentido eu digo? Imagina o seguinte, imagina que alguém de nós chegou e fumou a vida inteira, ou bebeu a vida inteira, e aí ficou com câncer. O cigarro normalmente dá câncer no pulmão, câncer na garganta ou câncer na boca. Beber normalmente dá cirrose. Aí a pessoa chega e tem o fígado atacado. E aí chega e passa por todo um processo, porque normalmente cigarro dá câncer, a bebida chega e não dá câncer, mas acaba com o fígado. O fígado é um dos órgãos mais importantes que nós temos dentro do nosso organismo, porque é o filtro de entrada de tudo aquilo que nós comemos e bebemos. E aí chega e para a gente fazer um tratamento é difícil, e muitas vezes não tem recuperação. E normalmente, como a gente vê há muitos e muitos anos, a propaganda na televisão, já nem existe mais a propaganda de cigarro. No começo, quando tinha, que começaram a brecar, chegava, cigarro mata, fumo dá câncer, mostrava um monte de foto de gente que estava totalmente desfigurada, de gente que estava já quase sem nada no corpo, com cigarro matando. E muita gente ficou com medo, mas ainda continua muita gente fumando. E hoje inventaram até o tal do cigarro eletrônico que dizem que faz mais mal ainda. Aí o igreja chega e vai lá na igreja e pede para Jesus, o povo da igreja ora e a pessoa é curada. Graças a Deus, glória a Deus. No primeiro momento a pessoa ela chega e fica muito agradecida, Ela fica tão grata que vai na igreja e agradece. Passa um tempo, o que acontece? Normalmente quem já fumou uma vez e parou por causa de doença vai voltar a fumar de novo.
quem já bebeu e foi curado do fígado, da doença, e parou por causa da doença, vai voltar a beber de novo. E aí eu falo para você, aonde que está a gratidão a Deus? É difícil, não é? Se a pessoa já não se lembra mais porque ela está boa, você já reparou quando a pessoa está boa? A gente pensa assim, bom, agora eu estou zero em folha, eu posso chegar e fazer tudo de novo. Não pode. Melhor que a gente fique, né? O nosso organismo, o nosso interior, se você se conhece bem, você sabe que é uma coisa que te debilitou, por melhor que você seja e fique curado ou seja restaurado, você chega e fica limitado dentro das suas condições. E aí eu chego e falo, será que realmente nós somos gratos a Deus por tudo? E aí Jesus ele vai fazer essa coisa dele chegar a entrar na casa de um fariseu. Primeiro, já é estranho o fariseu convidar Jesus. Por que será que esse fariseu, um religioso, um mestre da lei, porque quando o cara é fariseu, é um cara que conhece a lei, ele chega e ele vai convidar Jesus para entrar na casa dele, sendo que os fariseus odiavam a Jesus. É certo que alguns seguiam a Jesus de longe, porque não queriam chegar e contradizer a religião que eles seguiam, e eram poucos, como por exemplo Nicodemos, que a gente chegou a ouvir falar, José de Arimateia, que depois ele chegou, era um rico, mas era um conhecedor da lei, né? E aí a gente chega e vê um fariseu, chega e chama Jesus, e aí a gente pensa o seguinte, duas situações, ou esse fariseu, ele estava maravilhado com os milagres que Jesus fazia, e com as coisas que Jesus, com a sabedoria que Jesus ele tinha para ensinar o reino de Deus, ou esse fariseu ele era exatamente igual aos outros, chamou Jesus para ir à casa dele, para chegar e fazer o quê? Pegar ele em mentira. Olha só, dois motivos, eram os dois únicos motivos que se você fosse pensar o que poderia acontecer. E Jesus ele prontamente falou, não, vamos lá, eu vou na tua casa. Por quê? Porque Jesus ele disse, eu vim para aquele que está cansado, eu vim para aquele que está doente, eu vim para aquele que chega e precisa de Deus. Mas o fariseu não precisa de Deus, ele conhece a lei. Até esses que conhecem a lei, até esses que são religiosos precisam de Deus. E se ele convidou a Jesus, por um motivo ou por outro, de qualquer maneira ele vai ouvir. E ele chega, chama Jesus, e era costume, né? Porque a gente começa a ver o personagem entrar depois, na sequência, tal da mulher pecadora. E quando alguém era convidado, vocês imaginam o seguinte, alguém muito especial, Jesus quando ele foi convidado, porque ele já passava a ser importante naquela época, porque ele já estava operando muitos milagres, e Jesus ele foi convidado, e quando alguém é convidado para participar de um jantar, por exemplo, com esse religioso, a porta da casa ficava aberta para que qualquer outra pessoa pudesse entrar, ela não poderia participar do jantar. Mas como era um jantar onde se convidava uma celebridade, porque Jesus ele era uma celebridade para os pobres, para os fariseus, para os conhecedores da lei não, mas como ele foi convidado, né, então a porta da casa podia entrar qualquer um, para chegar e assistir o que? Ver eles comendo? Não, é porque ao sentar à mesa eles iriam conversar, Jesus com certeza ele não perdia a oportunidade de evangelizar, de pregar, de falar do reino de Deus, não importa para quem quisesse, para quem estivesse ali. E aí entrou essa mulher pecadora. Irmãos, quando a Bíblia diz, quando na palavra de Deus diz aí que existia uma mulher pecadora, não é 100% de certeza, mas provavelmente isso. Quando fala de mulher pecadora, era a mulher da vida, era uma prostituta. E aí vocês imaginam o seguinte, olha, tamanha era a vergonha dela, de uma mulher dessas, entrar na casa de uma autoridade, de um cara que conhecia a lei. Imagina se fosse nos dias de hoje, na casa de um pastor, se fosse crente, na casa de um padre, se fosse católico, na casa de um pai de santo, se fosse espírita, tá? Então vocês imaginam o seguinte, essa mulher que era uma mulher da vida, ela chega e entra
com certeza um monte de gente dentro daquela casa ia conhecer ela. Então imagina só a vergonha dessa mulher. E aí o que essa mulher faz? A gente começa a chegar e olha só que coisa estranha. Versículo 38. Primeiro ela entra, no 37, dentro da casa lá do fariseu, do Simão, e ela diz aqui que levou um vaso de alabastro com unguento. O que é um vaso de alabastro? A vase de alabastro. Era um vaso comprido, um vaso grande, com uma boca comprida, e alabastro significava, e unguento significava que dentro desse vaso ele tinha perfumes, especiarias, ele tinha não simplesmente um azeite, porque Jesus ele vai chegar e vai falar um pouco mais à frente para Simão, de bálsamo. Existia um perfume muito caro dentro desse vaso. E esse perfume, se fosse vendido, dava uma fortuna. Na época era uma coisa extremamente cara. E olha só o que essa mulher fez, olha que coisa esquisita, versículo 38, nós vamos entender já por que ela fez tudo isso. Estando de trás dos seus pés, ela chorando, regava-os com suas lágrimas. Você já imaginou uma mulher ou alguém chorar para chegar e lavar, regar é lavar. Lavar os pés de Jesus, primeiro, já é estranho. O que acontecia naquela época quando as pessoas que eram convidadas para comer na casa de alguém, elas faziam? Vocês lembram dos quadros da Santa Ceia, da chamada Santa Ceia de Jesus com seus discípulos, Todo mundo com o quê? Sentado numa cadeira como essa, em volta de uma mesa, Só que isso não era a realidade da época. A realidade da época, quando as pessoas estavam ceando junto e comendo junto, elas ficavam deitadas praticamente em cima do braço esquerdo, esticado no corpo, porque a mesa tinha essa altura do chão. Sabe coisa de japonês, Quando você chega e vê filme de japonês, o japonês sentado de perna cruzada e com uma mesa desse tamanho, a mesa era desse tamanho. E o judeu lá na época, eles chegavam, como eles faziam? Era uma mesa comprida, como a mesa dos quadros de ceia, que você chega e você vê, só que não tinha cadeira, eles ficavam deitados de lado, dessa parte assim, debruçado em cima da mesa, essa mão direita livre para poder pegar a comida e se alimentar. Ou seja, o corpo de Jesus estava estirado, quase que deitado, e as pernas e os pés esticados. Então aí a gente começa a entender o que essa mulher ela fez. Ela chegou na ponta do pé de Jesus e começou a chorar em cima dos seus pés. Você já imaginou? Você já chorou alguma vez muito, muito? Quando você chorou muito, ele dava para chegar e molhar o pé de alguém? Quando alguém chora muito, é porque está passando um tormento muito grande dentro do seu coração. E essa mulher, ela estava passando, porque diz o quê? Ela era uma prostituta. E por que ela chegou na frente de Jesus? Sabe o que foi que aconteceu quando ela chegou na frente de Jesus? Ela viu a glória de Deus sobre a vida de Jesus. Coisa que as pessoas ali que eram religiosas, coisa que as pessoas que estavam naquela casa não conseguiam enxergar por causa da cegueira espiritual que elas tinham. E aí diz, a gente vai pela sequência, e vai dizer que com as suas lágrimas ela chegava, ela regava, ela molhou todos os pés de Jesus, e com os seus cabelos ela enxugava. Uma coisa que é interessante, que as mulheres da época, as mulheres judias da época, e não diz que essa mulher ela não era judia, ou seja, era uma mulher do povo, só que ela tinha uma profissão que era humilhante, era a pior das profissões. E normalmente as mulheres da época, elas não andavam de cabelo solto, porque isso era costume delas. Quando estava no meio do povo, elas ficavam com o cabelo preso, e para alguém enxugar os pés com o seu cabelo, lógico que tinha que ter muito cabelo, os cabelos dela estavam soltos, e ela chegou e fez o que? Ela enxugou os pés de Jesus. E aí diz na sequência que depois de enxugar, o que ela fez? Ela começou a beijar os pés de Jesus. Irmãos, você começa a pensar, nossa, que situação humilhante. Alguém chegar e beijar o pé, só que estava beijando os pés do Senhor. Aí a gente chega e começa, a gente beijaria os pés de Jesus?
A gente fala que sim. A gente beijaria os pés de qualquer outro homem? Não. Aí ela chega e na continuação vai dizer o quê? Que ela pegou aquele vaso de um perfume muito caro, ela pegou aquele vaso e viu unguento, não é a palavra certa. Bálsamo, quando Jesus ele fala no final, sim é a palavra certa, porque unguento é uma pasta, é uma pomada, tá? Vocês lembram quando você chega e você estava com alguma infecção no passado, na farmácia você chegava e você pedia o quê? Você não pedia pomada, você pedia unguento, né? A gente ia antigamente para a farmácia e pedia unguento para chegar e sarar a nossa ferida. Jesus ele fala que é bálsamo. Aí chega essa mulher pegar e derramar nos pés de Jesus, que ninguém dava atenção para Jesus dentro daquela casa. Ela chegou e jogou um monte de dinheiro nos pés de Jesus, porque aquilo lá valia ouro. Só para você ter ideia, acho que a Bíblia aqui ela aí Jesus ele vai chegar e depois ele vai contar uma historinha. E aí esse homem, esse Simão, ele chega e fala com si mesmo. Quando você chega e você fala mal de alguém, você não fica resmungando para dentro de você? Simão ele fez exatamente assim. Se esse cara soubesse quem é essa mulher, no mínimo ele estava arranjando os dentes, falando bem baixinho. Se esse cara soubesse quem é essa mulher, ele já tinha chutado ela longe, porque é prostituta. Ou seja, Simão chegou e disse para ele mesmo, ele não ficou falando alto, ele disse para ele mesmo, baixinho: esse cara não é profeta. Se ele fosse profeta, ele ia saber que Laia, que tipo de mulher é essa daí, uma mulher da vida. Ele ia depois chegar e, se soubesse, ele ia se lavar, se banhar, e ele ia chegar e trocar de roupa, trocar de sandália, porque ele ia estar todo contaminado. Aí a gente vai ver que Jesus, que lê o pensamento do coração, porque ele é Deus, apesar de ele estar em forma humana, ele tinha a onisciência de Deus. E diz a palavra que Jesus, conhecendo o coração de Simão, ele chega e fala para Simão uma parábola, 2 versículos, e eu vou falar novamente essa parábola, uma parábola com uma única moral. Eu quero que você responda para mim. Aí Jesus ele fala, no 40 e 42, ele fala assim: Simão, certo credor tinha 2 devedores, um devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhe a ambos. Qual deles, portanto, amará mais? Aí eu vou dizer para vocês, não sei o que significa um denário. Um denário, só para vocês terem uma ideia, equivalia a 1 dia de trabalho. Então vocês imaginam o seguinte, vamos falar em grosso modo, alguém que ganhava um salário mínimo por mês, 50 denários um cara estava devendo, vamos chutar 60, vai, para a gente facilitar a conta, 2 meses de salário. Imagina que o cara ganhava um salário mínimo por mês, ou seja, estava devendo 2 salários mínimos, o salário mínimo estava em 200, o cara está devendo 2.500 reais, vamos arredondar. O cara que estava devendo 500 denários, 10 vezes mais, o cara estava devendo 25 mil. Aí vocês imaginam o seguinte, imagina o credor, imagina se fosse um banco, chegar e falar: eu te perdoo a sua dívida de 25 mil para mim, e falasse para o outro: eu te perdoo a sua dívida de 2.500 para mim. Aí eu vou perguntar para vocês, qual é a moral da história? Alguém se arrisca a dizer? O que vocês acham que é a moral da história? Bom, eu vou dizer o que todos nós pensaríamos. Eu vou dizer o que todos nós pensaríamos. A gente também tem que perdoar o outro. Exatamente isso que a irmã falou. 100% de nós iria pensar na questão do perdão. Por causa do quê? Dinheiro. Olha só a nossa cabeça materialista. A cabeça materialista da gente, isso é 100% de nós, não é porque a irmã respondeu isso. Todos nós pensamos assim, porque está escrito perdão de dívida, né? Está falando de dinheiro, irmãos, não está falando de pecado, está falando de dinheiro, essa moral dessa história. A moral dessa história, quando Jesus ele começa a falar,
Sabe o que é, irmãos? É a compaixão, é a misericórdia de Deus. A moral da história que Jesus contou para Simão. Porque aí depois ele vai explicar para Simão o significado de tudo isso. Irmãos, era costume antigamente em Israel, que é exatamente o que Jesus ele falou para Simão, e ele criticou a Simão, dentro da fala que ele fez depois desse ditado, desse conto popular, dessa parábola que Jesus ele contou. Quando alguém convidava alguém para ir chegar e comer na sua casa, primeiro, dava água para lavar os pés. Era costume lá antigamente em Israel. Ou, quando você chega, você já ouviu com certeza falar da cerimônia de lavar-pés, é exatamente por causa disso. Quando alguém convidava alguém para ir na sua casa, era costume, o dono da casa oferecer uma bacia de água para se lavar os pés. Segunda coisa, que era, obviamente, acompanhada da bacia, uma toalha para ser enxugada os pés, porque você chega e entra na casa de alguém e lava o pé, você não vai ficar andando pela casa com o pé molhado. Terceira coisa, depois que a pessoa, olha só, depois que o convidado ele chega, lava o pé, seca o pé, o dono da casa, por respeito às pessoas e costume local, ele dava um beijo no rosto da pessoa. Por isso que Jesus ele fala do ósculo. Quarta coisa, que era obrigado por causa do costume em Israel. Era costume. E você vai ver uma passagem onde existia uma mulher que chegou e jogou um vaso de óleo perfumado na cabeça de Jesus. É costume quando alguém chegava e convidava, chegar e jogar óleo na cabeça da pessoa, como um sinal, sabe, de bênção de Deus, que o dono da casa estava oferecendo para aquela pessoa que era convidada. Isso era costume do povo de Deus. Aí Jesus ele chega e fala: está vendo, Simão? Cheguei na sua casa, você não me deu água para lavar os meus pés, mas essa mulher pecadora, ela chegou e jorrou lágrima no meu pé. Segunda coisa, você não me deu uma toalha para me secar, mas ela com seus cabelos, ela enxugou as lágrimas que lavaram os meus pés, me limparam. Terceiro lugar, você não me deu um ósculo, como Jesus ele disse, mas essa mulher, ela não para de beijar os meus pés. Quarto lugar, você não jogou óleo na minha cabeça, em sinal de bênção de Deus, mas essa mulher, ela chegou e jogou o perfume mais caro que ela tinha, que ela podia ter vendido para qualquer pessoa para ganhar muito dinheiro, e ela chegou e derramou esse perfume no meu pé. Aí sabe o que Jesus ele chegou? Por que a mulher chorou no pé de Jesus? Por que ela enxugou? Por que ela chegou e beijou o pé de Jesus? Por que ela chegou e ela jogou o perfume nos pés de Jesus? Sabe por quê, irmãos? E não falava que essa mulher era estrangeira, ou seja, ela fazia parte do povo. Essa mulher, ela estava carregada de pecado por causa da sua profissão. Ela sabia que diante de Deus aquilo que ela fazia estava errado. Mas na hora que ela chegou e passou na frente da casa, e a gente vê que muitas vezes, a gente ouve testemunhos de pessoas que chegam e passam. Dentro da nossa igreja teve gente, né? O nosso irmão Antônio, que tem uma história parecida, chega e passa e vai para a igreja, do nada aparece, aí chega uma palavra que vem e fala no coração, e a pessoa não sai nunca mais e está até hoje. Essa mulher, ela chegou e passou na frente daquela casa, e ela viu Deus naquela casa. Ela viu Jesus naquela casa. E ela sabia do tamanho do pecado dela. Ela sabia o fardo, o peso que ela carregava diante da presença de Deus. E ela chegou diante de Jesus, e ela não pensou duas vezes. E tudo aquilo que ela começou a fazer passo a passo, só o fato de Jesus não ter rejeitado ela, irmãos, ela estava com uma alegria enorme dentro do seu coração. Sabe por quê? Isso é uma coisa que muitos crentes não têm, irmãos. Que muitos crentes só têm alegria dentro do coração quando Deus faz algo em troca. Deus não fez absolutamente nada para essa mulher, mas ela
sentiu que Deus estava perdoando ela dos seus pecados. Você já sentiu no teu coração Deus se perdoar do seu pecado? Essa atitude que ela teve mostrou e demonstrou que ela sabia do pecado dela, que ela tinha arrependimento e ela só queria que Deus, Jesus no caso, a reconhecesse e a perdoasse dos seus pecados. E o fato de Jesus não falar absolutamente nada, e o fato de Jesus ele chegar falando com Simão, apontando para a mulher, ela sabia que Deus estava perdoando ela naquele momento. E Jesus não estava nem aí com Simão, porque o mínimo que ele tinha que ter feito, ele não fez. Já que convidou alguém, uma celebridade no caso, porque Jesus já era uma celebridade naquele tempo, que ele estava pregando, anunciando o reino de Deus, e fazendo um monte de milagre, mesmo que os fariseus não aceitassem, ele tinha que tratar Jesus com honraria, já que ele convidou. Mas provavelmente Simão devia ter convidado Jesus para ver se pegava ele em alguma mentira, para depois chegar e denunciar ele na sinagoga. E aí Jesus ele chega e falando para Simão, apontando para a mulher, querendo dizer, e é o que ele disse no final: filha, teus pecados são perdoados, a tua fé te salvou. Muitas vezes a gente vê um monte de crente pedindo para Deus fé, mas não tem atitude no coração. E a gente vê essa passagem, quando a gente começa a ler, a gente não dá valor nenhum para essa passagem. Eu falo isso porque já teve vezes no passado que eu chegava ali essa passagem e falei: o que Jesus está querendo dizer? Mas quando você começa a entender o contexto, como eu estava falando hoje, quando você começa a ver que Jesus, ele estava repreendendo e apontando o dedo na cara de um religioso. Muitas vezes nós vemos gente que é religiosa na igreja, gente que é religiosa no caminho de Deus e não está nem aí com Deus. Sabe por que eu falo que não está nem aí com Deus? Porque quando ela está se importando com Deus, ela se importa com o irmão que ela tem, com o irmão que congrega no mesmo lugar que ela congrega, com o irmão ou irmã que está sempre ali orando pela vida dela e se esforçando para que ela tenha a mesma fé que ele ou ela. E aí a gente fica triste no coração realmente com as pessoas que chegam e não têm essa fé que essa mulher pecadora tinha. Vocês acham que ela conhecia a palavra ou não, irmãos? Lógico que ela conhecia. Ela conhecia a palavra, porque ela estava diante do Senhor da glória, estava honrando o Senhor da glória em pessoa. Quantas vezes a gente está diante de Deus? Ah, mas eu não estou enxergando Deus. Aquela igreja é chata, aquela igreja só tem velho, aquela igreja, sabe, fica falando sempre palavra de correção, aquela igreja não abençoa. Irmãos, meu Deus do céu, Jesus ele veio para chegar e transformar o mundo. Ele não veio para que o mundo fosse da mesma maneira, da mesma porcaria que ainda é até hoje. Jesus ele veio para mudar todas as coisas. E se ele veio para mudar todas as coisas, nós temos que mudar e nós temos que buscar o quê? Santidade. A palavra de Deus, ela diz a Hebreus, né? Ninguém vai ver a Deus se não tiver santidade, se não buscar a santidade, se não se esforçar em querer ser santo, se não se esforçar em querer ser diferente, se não se esforçar em querer seguir os mandamentos de Deus. E aí a gente realmente fica triste quando muitos irmãos poderiam estar juntamente conosco e não estão. Não se sabe por quê, também não é essa a nossa preocupação, mas a nossa preocupação é com aqueles que estão. A nossa preocupação é com aqueles que querem servir, a nossa preocupação é com aqueles que querem chegar e honrar a Cristo. Eu tenho certeza
que, apesar das dificuldades, nos esforçando para a gente honrar a Cristo e a gente chegar e segurar um no braço do outro, com aqueles que estão firmes no caminho, irmãos, não tem quem vença o nome de Jesus sobre a nossa vida. Não tem. Mas aquele lá é um derrotado, aquele ali, sabe, é um endividado, aquele ali está cheio de doença, aquele ali está cheio de pecado. Deixa os outros falar. A gente não tem que se preocupar. A única coisa que nós temos que nos preocupar é o nosso coração em Deus. É isso. Se a gente se preocupar, cada um de nós, com a nossa vida e Deus, e querer fazer sempre o melhor para os outros, sempre querer chegar e ajudar os outros, pode ter certeza de uma coisa, irmãos. Jesus, Ele vai estar ajudando a sua vida. Jesus, Ele vai estar levantando a sua vida. Todos nós aqui temos um monte de problema. Todos nós aqui temos um monte de coisa dentro do nosso lar. Mas nada tira a nossa paz que nós temos em Deus, porque Jesus, Ele habita e vive no nosso coração. E quando Jesus ele fala, seus pecados são perdoados, pode ter certeza, irmãos, Deus ele não se lembra mais, em nome de Jesus. Guarda essa palavra no coração de vocês, irmãos. Medita nela depois na sua casa. Se você tiver alguma dúvida ainda de alguma palavrinha que está escrito aqui nesse texto, pode perguntar, irmãos. E você vai ver. E essa mulher pecadora somos nós. O religioso, ele quer apontar. O fariseu, que é o religioso, e na igreja, todas as igrejas, está cheio de gente que é religiosa, quer apontar. Irmãos, deixa eu apontar. Porque maior é aquele que está dentro de nós, que é Jesus, do que aquele que está no mundo. Porque quem apontar, eu vou dizer para vocês, infelizmente, está no mundo. Em nome de Jesus. Guarda essa palavra, porque nós somos essa mulher pecadora. E graças a Deus, porque a gente enxerga Jesus. E as coisas são difíceis, muitas vezes desanimamos a caminhada. Mas pode reparar, toda vez que você desanima, no momento seguinte, uma força dentro de você, o próprio Senhor, Ele chega e te levanta para você caminhar em frente. Porque muita coisa Deus Ele tem para fazer e te usar na sua vida.